Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nessa segunda jornada de discernimento vocacional, como nós nos propusemos aprofundar um pouco o conteúdo que a gente deixou disponível para a primeira jornada, a gente achou que seria útil falar um pouquinho sobre a vocação sacerdotal. Bom, eu não sou sacerdote, então não vou poder falar isso de modo muito profundo, ou com muita propriedade, mas, bom, pela relação que tem com a vida religiosa também, a gente tem alguma ideia. E, bom, como também Deus pede para que nós rezemos pelos sacerdotes, isso faz com que a gente entenda algo do que é o mistério do sacerdócio, né? Bom, também porque alguns rapazes na primeira jornada de discernimento fizeram algumas consultas, algumas perguntas, então a gente achou que seria interessante e de proveito deixar algum conteúdo também sobre o sacerdócio para aqueles rapazes que estão em discernimento vocacional. Bom, a minha ideia nessa palestra é tentar deixar algumas ideias claras sobre o que é o sacerdócio, né? Uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje em dia é a falta de ideia clara das coisas. Então, quando a gente não tem uma ideia clara do que é a vida religiosa, do que é o sacerdócio, do que é o matrimônio, a gente não pode viver de acordo a isso, né? Então, muitos problemas que se tem na vida sacerdotal se deve principalmente a isso, a não ter uma ideia clara do que tem que ser, né, a vida sacerdotal. Bom, a mesma sociedade que a gente vive hoje em dia, existem muitos problemas que a gente pode ver por essa falta de claridade, né, da essência das coisas. Então, por exemplo, a gente pode ver isso no homem mesmo, né? O homem, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado para um fim específico, né? Ele foi criado para servir, amar e reverenciar a Deus, né? E o homem moderno, ele quer criar a sua própria finalidade, né? Quer dizer que ele é livre, que ele pode fazer as coisas do modo como ele quer. E ele pode falar isso, né? Só que quando ele sair desse programa, quando ele sair dessa ordem natural pela qual ele foi criado, as coisas não vão funcionar bem, né? Isso é o que a gente vê. A gente nunca viu tantos homens, tantas pessoas hoje em dia em depressão, crise de ansiedade, angústia, sem sentido para a vida, né? E por que isso? Porque o homem já não vive mais como ele deveria viver, né? Então, isso é um exemplo de como as coisas não dão certo quando a gente não age de acordo ao fim delas, né? Então, tudo que foi criado tem uma essência, tem uma razão pela qual ela existe, né? E as coisas só funcionam bem e só dão certo quando a gente age de acordo ao fim pelo qual ela foi criada, né? E o sacerdócio também foi criado por um fim. Então, quando Cristo instituiu o sacerdócio na última ceia, ele instituiu o sacerdócio por algum motivo, né? Então, o sacerdócio só vai ter êxito e só vai dar certo se ele for vivido de acordo ao fim com o qual ele foi feito, né? Que é o fim que Cristo deu. Então, antes de dizer o que é o sacerdote, eu vou falar um pouquinho sobre o que não é o sacerdote, né? Começar a palestra de modo negativo. Bom, então, primeiro, o que não é um sacerdote? Ou o que não é o sacerdócio? O sacerdócio não é uma profissão, né? Às vezes, quando termina o terceiro ano do ensino médio, é comum que os rapazes vão fazer o teste vocacional, né, para poder saber se tem que trabalhar na área de exatas, de humanas, saber qual que é a profissão. Mas o sacerdócio é muito mais que isso, porque uma profissão, né, é uma parte da vida da pessoa, mas não é toda a vida dela, né? E o sacerdócio, pelo contrário, preenche totalmente, né? Então, você vai trabalhar e você trabalha no horário, das 8, não sei, às 6 da tarde. Mas não dá para ser sacerdote das 8 às 6 da tarde, né? Senão que o sacerdócio é toda uma vida, né? É um modo de viver. Então, é uma coisa muito mais profunda, algo que imprime caráter na alma, né? Então, é uma realidade que permanece, né? 24 horas. Então, não é uma coisa que se pode escolher como uma profissão. A profissão, às vezes, não dá certo, se troca de profissão. Mas o sacerdócio, se não dá certo, não pode trocar, né? É uma coisa estável, permanece para sempre, é uma eleição imutável, né? E também não é um emprego, porque, às vezes, alguns rapazes podem ter a ideia errada de pensar que eu vou eleger o sacerdócio para poder ter uma boa paróquia, né? Uma paróquia que vai me dar dinheiro, que vai me dar um carro, ou que eu vou ter um bom plano de saúde.
vou ter liberdade, mas não é assim, né? Porque o sacerdócio não é um emprego, né? Então, o sacerdote ele tem que estar a serviço, tem que estar para servir, né? E não querer ser servido, né? Então, que é o contrário. Depois também, como não é um emprego, não se deve buscar cargos eclesiásticos, né? Às vezes também pode ter essa ideia errada de querer entrar na vida sacerdotal, né? Querer ser sacerdote para poder ser bispo, para depois querer ser papa, né? Isso é um erro, porque aqueles que têm cargos eclesiásticos, né, na verdade, têm uma maior responsabilidade diante de Deus também. E um maior serviço, porque quanto maior é o cargo que se tem, maior é o serviço que se deve prestar. Cristo, na última ceia, ele ensina isso aos apóstolos, né? Quando ele lava os pés dos apóstolos, ele fala, aquele que quer ser maior, então que seja o menor, né? E que sirva. Então, aquele que é bispo, aquele que é papa, o principal serviço do papa é o serviço da igreja, né? Então, também não é uma busca de cargos. E também não é uma carreira famosa, né? Às vezes a gente pode ver alguns padres famosos e pensar que eu quero ser padre para ser famoso, para gravar um CD e aparecer na televisão. Bom, isso é um erro também, porque o sacerdote não é uma pessoa famosa, né? Senão que o mundo também é um perigo. Então, uma vez que se busca o sacerdócio por essas coisas, é um perigo, porque o mundo, quando entra na vida sacerdotal, destrói a vida sacerdotal, né? E faz com que o sacerdote não viva de acordo com a sua própria essência. Então, ele não vai fazer bem para si, nem para os demais, né? Então, você tem que buscar o sacerdócio pelo seu próprio fim, né? Que é esse serviço que Cristo nos ensina. Bom, então, o que é um sacerdote? Bom, o sacerdote, ele é um outro Cristo na Terra. Então, todas as ações do sacerdote têm que ser a mesma ação de Cristo, sacerdote. Então, se a gente olha assim para Jesus Cristo, quando Cristo veio na Terra, o que Cristo veio fazer na Terra? Bom, nos ensina a catequese que veio salvar as almas. Tá bem, mas como ele salvou as almas? Então, vamos pensar. Cristo salvou as almas quando ele fez o Sermão da Montanha? Pode ser. Cristo salvou as almas quando ele expulsou os demônios? Quando curou os doentes? Quando ensinou os apóstolos? Bom, tudo isso foi importante na vida de Cristo, né? Foi todo o ministério dele. Mas Cristo salvou as almas quando ele morreu na cruz, né? Então, e de modo semelhante, o sacerdote também vai salvar as almas quando ele entregar a sua vida, né? Morrendo pelas almas que lhe foi confiado. Então, antes de ser pastor, né? Antes da pregação, antes de qualquer coisa qualquer serviço, né? do ministério sacerdotal, é muito importante o sacerdote entender que, antes de tudo, ele tem que ser vítima, né? Tem que se configurar com Cristo vítima. E não vítima, no sentido que se fala hoje em dia, né? Não se fazendo de vítima imolada. É totalmente diferente uma coisa da outra. A pessoa que se faz de vítima é uma pessoa muito egoísta, né? A pessoa que vai girar tudo em torno dela. Então, quando as pessoas não ajudam, reclamam porque ninguém ajuda, reclamam porque ninguém entende ela, reclamam porque está sozinha para fazer as coisas. Então, é uma pessoa que reclama muito, né? Isso é a pessoa que se faz de vítima, né? A gente não vê Cristo fazer isso na Sagrada Escritura em nenhuma parte, né? Agora, pelo contrário, quando o sacerdote se faz vítima, né, com Cristo vítima, então ele aprende a morrer pelas ovelhas, né? Isso é muito importante, porque o ministério sacerdotal exige uma renúncia muito grande do sacerdote, né? Tudo bem que é Cristo, o poder do sacerdote é o poder de Cristo, né, não é do sacerdote, mas quando o sacerdote vai atender confissão, é ele que vai ficar cansado, né? Quando ele tem que celebrar a missa 5 vezes num domingo, é ele que vai ficar cansado. Então, o desgaste é do sacerdote, né? Da pessoa do sacerdote. Então, se ele não aprendeu a morrer, né, a si mesmo, a ser vítima com Cristo, quando ele tiver que exercer o ministério, ele vai ter muita dificuldade, né? Então, uma pessoa vai vir pedir confissão e pode ser que ele não queira confessar, né? Pode ser que ele não queira celebrar a missa, pode ser que ele não queira ajudar as almas, né? Isso é muito importante, porque aquilo que o sacerdote faz, ninguém pode fazer, né? Ele tem o poder da graça de Deus nas mãos. Então, imagina, uma alma está em pecado e o sacerdote pode dar absolvição para essa alma e fazer com que ela volte ao estado de graça e para o céu. E quem mais pode fazer isso? Ninguém.
E se o sacerdote nega isso, pode ser que essa alma deixe de estar em estado de graça, né? Então, se o sacerdote não entende que a primeira vocação dele é de ser vítima, todo o sacerdócio dele está comprometido, né? E daí nasce também a principal função do sacerdote, que é a celebração da missa, né? Porque o sacerdócio nasceu na Santa Missa e nasceu para a Santa Missa, né? Foi na última ceia que Cristo instituiu o sacerdócio. Então, uma vez que o sacerdote perde a fé na Eucaristia, ele perde o sentido do seu sacerdócio, né? Então, ele foi feito para isso, para poder trazer Cristo à Terra, né? E por isso que essa vida de configuração com Cristo se dá principalmente na Santa Missa. Então, é na Santa Missa que o sacerdote vai aprendendo a se configurar com Cristo vítima, né? E vai aprendendo a se fazer vítima. Então, por isso que é tão importante a preparação para a Santa Missa, conhecer com profundidade o que é a Santa Missa, né? A Eucaristia. Quantas vezes, se um sacerdote vai perdendo essa fé na Eucaristia, ele vai perdendo o sentido do sacerdócio dele, né? Vai perdendo essa visão sobrenatural. Isso falava muito São João Paulo II, né? Bom, e além disso, a gente, além, né, de toda essa função do sacerdote, todo esse trabalho que ele tem, ele precisa ser santo, né? Porque o sacerdote, ele é guia de almas, né? E de acordo com o modo como ele tenha se formado e o modo como ele leve uma paróquia, como ele viva a sua vida sacerdotal, assim também vai ser o povo, né, que ele guia. Bom, então diz que os sacerdotes tíbios são os que causam mais estragos. Um sacerdote medíocre dá como resultado um povo irreligioso. E o sacerdote simplesmente crente produz ao longo prazo um povo totalmente incrédulo, né? Então quer dizer que quando o sacerdote ele não busca uma boa formação, quando ele não tem o que dar para as almas, essas almas não vão crescer e não vão chegar ao estado de santidade que Deus gostaria que elas chegassem, justamente porque falta santidade no sacerdote, né? Então, é uma responsabilidade muito grande que Deus dá, né, para as almas, para que o sacerdote cuide das almas. E, às vezes, as pessoas podem pensar que um sacerdote, desde pequeno, né, uma criança já nasce querendo ser sacerdote. E não é assim, né? Muitas vezes é uma grande renúncia que se tem que fazer, né? O sacerdote também, quando vê que tem vocação, ele também tem que deixar a sua própria família, tantas coisas que talvez ele poderia ter sonhado, ter pensado, né? Mas de algum modo Deus faz essa alma ver, né, que Deus precisa dele, né? Precisa dele para continuar perdoando os pecados, né? Precisa dele para continuar celebrando a missa, né? Precisa dele para continuar batizando, né? O que seria do povo, o que seria de nós sem sacerdotes, né? Então, não se pode pensar, né, na vida da humanidade sem o sacerdócio, porque são os sacerdotes quem cuidam das almas, né, quem zela pelas almas. Então, a gente tem que rezar muito, né, pelas vocações sacerdotais e tratar também de promover essas vocações para que nunca nos falte sacerdote, né? Bom, queria terminar com 2 frases da Beata Conchita, né, que fala sobre a necessidade da santidade dos sacerdotes, para que a gente, né, reze também pela santidade dos sacerdotes e para aqueles que estão discernindo a vocação, para que não só desejem ser sacerdotes, mas que sejam sacerdotes santos, né? Porque a gente precisa de sacerdotes que façam a diferença no mundo, né? Então fala assim, Jesus Cristo fala para Beata Conchita: os sacerdotes são os culpados pela extinção da vida interior, de que as portas das comunicações divinas, por meio da vida mística, se fechem. E por quê? Por sua apatia no meu serviço, pela dissipação da vida, pela sua imortificação e pelo pouco trato interno e consciente com as almas, pela carência de espírito de sacrifício e porque não me amam o suficiente. E depois, em outro lugar, ele fala: Satanás mina a igreja pela fraqueza e dissipação daqueles que devem guardar o santuário. As almas defiam por falta de diretores possuídos pelo Espírito Santo. Minha igreja tão bonita e rica precisa guardar seus tesouros, porque não encontra onde derramá-los. E é muito triste que esses infinitos tesouros de graças que eu comprei com meu sangue estejam inativos em minha igreja por falta de servos santos. Então, que a Virgem Maria nos conceda a graça de ter santos ministros na igreja e que não nos faltem nunca
sacerdotes, né, para cuidar das nossas almas. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido.